Inicia a gravação. Iniciou. Beleza. Então, gente, só para a gente poder entender, vou compartilhar esse material. Tá? Eu estava olhando ali, eu achei que eu tinha compartilhado. Tá? Então, esse material eu compartilhei. Tá? Isso eu tenho certeza que compartilhei com vocês lá no Moodle, só não o vídeo da aula passada. Tá? A gente fez toda a teoria aqui do risco relativo. Né? A gente lembra lá da questão do risco da pessoa estar exposta ou não. A questão lá que a gente brincou lá sobre a questão de comer uma lasanha ou não, e os caras que pegaram lá tiveram algum problema, né, contraíram salmonela. Depois a gente fez um cálculo ali, a interpretação do risco de morte na questão do exemplo da AIDS, né, que deu ali um valor bem considerável, né, tem um valor de 17, ou seja, o risco de morte para pacientes com AIDS do grupo placebo é 17. O placebo é aquele paciente que toma um medicamento sem princípio ativo nenhum, né? Em relação ao grupo AZT, tem 17 vezes. A gente falou sobre um exemplo de fumantes ou não fumantes, a questão da amamentação, se levava ou não ao risco, né, de câncer, e aí a gente chegou no resultado de 0,69, e aí só para lembrar um pouquinho, né, que quando a gente chega, olha aqui embaixo, aqui, quando a gente chega no risco relativo, em que o resultado ele é menor que 1, né, o que a gente tem ali é um fator de proteção. Tá? Então, aquele nosso exemplo lá, que deu 0,69, né, é um fator de proteção, ou seja, a amamentação é um fator de proteção em relação à chance de desenvolvimento do câncer de mama. Então, como deu um valor abaixo de 1, é um valor de proteção. Se desse um valor acima de 1, né, nós teríamos ali um fator realmente bem preponderante. Coisa que aconteceu, né, com um que deu esse aqui que deu 17 vezes, né? Esse aqui, claro, que não é um fator de proteção, né? Bom, aí a gente ficou, né, de resolver agora trabalhar com algumas definições, tá? Eu digo para vocês que nós temos que ficar muito craques em basicamente 4, 5 definições, certo? A começar, depois a gente vai verificar que a gente vai ter uma quantidade bem grande de exercícios ali, e todos eles são exercícios de concursos, né, ou provas para residência, em que vocês vão precisar sim ter o conhecimento dessas definições. Tá? Se vocês souberem direitinho as 5 definições, vocês definições estão bem encaminhados aí. Então, a primeira definição é uma definição extremamente simples. Essa aqui não tem erro. Eu digo que, então, na realidade, a gente tem que entender 4 definições, porque essa aqui é quase impossível a gente não entender. Chama-se acurácia do teste. Né? Quando a gente faz um teste, a gente quer verificar o chamado percentual de acurácia. Logicamente que o percentual de acurácia desejado seja 100%. Mas isso a gente sabe muito bem que passa a ser bem difícil disso acontecer. Então, a acurácia do teste nada mais é que a proporção de acertos. E a gente acerta em 2 hipóteses. Quando a gente diz, olha, essa pessoa tem a doença X, e a gente, pelo teste, a gente verificou que realmente tem, a gente acertou. Quando também a gente vai acertar, quando a gente disser que não, essa pessoa não tem a doença e ela não tem mesmo a doença. Então, a gente tem o que a gente chama de proporção de acertos. E aqui já começam, e aqui até vou abrir uma tela nova, e eu vou digitar essa informação, e já vou deixar essa informação gravada, e aí quando disponibilizar esse material para você, já vai estar lá, tá? Então, vocês não precisam copiar essa entender o que são chamados verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. Então, eu vou entrar aqui e vou definir, tá? Agora, definir esses 3. Agora, vamos definir agora, escrevendo aqui. Tá? Vou escrever uma letrinha um pouquinho maior, tá? Tanto faz a letra, né? Não muda nada. E a gente vai entender, por exemplo, assim, ó, quando ele fala falsos positivos, que são falsos positivos. O que são os falsos positivos, então? É quando
olhe bem, indica a presença da doença quando realidade ela não existe. Ela está em maiúsculo, então não existe. Pronto. É isso que a gente tem. Então, quando vocês tiverem uma informação dos chamados falsos positivos, vocês já sabem o que significa. Então, deixa eu botar em negrito aqui, deixa eu botar uma outra letrinha, um Arial, e está aqui. Esses são os chamados falsos positivos. Então, olha o que a gente vai definir agora como falso negativo. Então, você Ctrl V, eu vou vir aqui para baixo e vou definir os falsos negativos. Né? Negativos. Então, indica que, por exemplo, que não há sinais da doença quando, na realidade, ela existe. Então, olhe bem, vamos tentar entender isso aqui. Ó. Quando ele fala positivo, significa que tem doença. E quando é falso, então, se ele está dizendo que positivo indica a presença de doença. Certo? Positivo significa isso, indica a presença de doença. E é falso, então essa doença não existe. Esses são chamados falsos positivos. Tá? Já os falsos negativos, ó, vamos começar aqui. Ó, negativo. E negativo não tem a doença, mas é falso. Se é falso, então tem. Então, tu tem que cuidar um pouquinho esses termos. São termos bem chatos da gente poder entender esses termos aqui da epidemia, tá? Mas são termos, pode ser chato, mas ele é super importante, tá? Agora vamos ver aqui os verdadeiros, ó, agora vocês já sabem, vamos pegar na ordem ali, os verdadeiros positivos. Muito bem. Então, o que significa positivo? Significa que indica o quê? Indica a presença da doença, certo? Positivo, presente a doença. Agora, como é verdadeiro, o que significa dizer? Quando ela, na realidade, existe. Entenderam a jogada? Ó, positivo tem doença. Se é verdadeiro, tem doença. Então, indica a presença da doença o termo positivo. E quando eu falo verdadeiro, eu estou afirmando isso verdadeiramente, então ela existe a doença. Vamos ver a última aqui, tá? Que seria o verdadeiro negativo. Negativos. O que são os verdadeiros negativos? Então, vamos lá. Verdadeiro negativo. O que é negativo, então? Indica o quê? A ausência, não tem sinal. Vamos pegar aqui ausência. Indica a ausência da doença. E é verdadeiro, ou seja, quando de fato ela não existe. Não é verdade? Então não é tão difícil, né? A gente então definir corretamente essas informações, porque vai aparecer toda hora isso para nós, certo? Então aqui eu só dei uma melhorada aqui na forma de apresentação para que vocês entendam. Então, repetindo, ó, gente, a palavra positivo, vamos ver os dois positivos primeiro, tá? O falso e depois o verdadeiro. Ó, positivo. Então, o que positivo indica? Que tem a doença. Olha o positivo aqui embaixo. Indica a presença da doença. Agora, se eu indica a presença da doença, eu estou falando uma falsidade, então ela não tem. Se indica a presença da doença, agora aqui embaixo eu estou falando uma verdade, então ela tem. Então, essa é a ideia. Vamos ver o negativo. Negativo não tem a doença. Negativo não tem a doença. Agora, se eu estou falando falso, não tem a doença e isso é falso, então tem. Então ela existe. Se eu estou falando que não tem a doença e é verdadeiro, o que eu estou falando, então não tem a doença. Então esse é um detalhe que a gente precisa ficar bem antenadinho, né, em relação a essas definições aqui, tá? Então a gente tem aí essas 4 definições, que a gente vai usar bastante ao longo da nossa aula ou das nossas aulas seguintes aí. Então, voltando à definição anterior, vamos lá, aqui. O que nós temos, então, como acurácia? Acurácia, então, é uma proporção de acertos. O que são verdadeiros positivos? Agora a gente já sabe, né? O que é verdadeiro positivo.
Então, o verdadeiro positivo indica a presença da doença, que é positivo, quando na realidade tem a doença, porque eu estou falando uma verdade, né? E o que é o verdadeiro negativo? Negativo, não tem doença, eu estou falando da verdade. Então, quer dizer, a acurácia tem a ver com o verdadeiro, tem a ver com verdade, né? É a proporção de acertos, de coisas verdadeiras. Então, por isso que vai ser ali o somatório, então, dos verdadeiros positivos e dos verdadeiros negativos em relação ao total da amostra que a gente está estudando, tá? Quando se deseja uma acurácia alta, né? Normalmente sempre, né? O nosso desejo é que sempre a gente consiga uma acurácia alta, né? Agora, né? Quando também é uma possibilidade de graves identificação de falsos positivos. O que é um falso positivo? Quando eu digo indica a presença da doença, quando na realidade ela não tem. Imagina, indica a presença de doença, quando na realidade ela não tem. Então eu fiz um exame que indicou um câncer para uma pessoa, quando na realidade foi feito um exame subsequente e não teve, e ele não tem. Então, quer dizer, isso chama-se um falso positivo, né? E também na identificação dos chamados falsos negativos, é importante, quando indica que não há sinais da doença, quando ela existe, que também é ruim, né, gente? Então, tu indica lá no teste que a pessoa não tem, por exemplo, um HIV, aí foi feito um teste subsequente, ela tem, ou seja, você perdeu um tempo de tratamento em relação a isso. Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Aliás, os dois exemplos que eu dei são exemplos muito ruins. Então, o que a gente quer nesses testes? Que a acurácia seja alta. Se for verdadeiro, se a pessoa tiver HIV positivo, que seja verdadeiro e comece o tratamento, né? Então, a gente tem que cuidar dessa questão aí, desse cálculo. Mas o cálculo ele é bem fácil, tá? É o cálculo, normalmente, eles questionam nas provas esses cálculos, tá? Então, isso aqui, só para a gente situar, são as definições que a gente criou agora, né? Que é importante, lógico. E aqui eu tenho 3 exemplos, né? Em que a gente vai calcular nesses exemplos. Então, vou ter que sair aqui do modo apresentação e vir para o modo escrita, né? A gente vai ter que calcular, gente. Olha aqui, ó, para vocês entenderem, né? Sempre a gente vai ter uma tabela bidimensional, ou seja, com 2 linhas e 2 colunas. Vai dizer, não, mas eu tenho mais. Não. Aqui nós temos o exame clínico, né, que testa positivo ou negativo, e um exame através de meios de cultura que testa positivo e negativo também. O que é o ideal? É que o exame clínico, a resposta que ele deu, seja a mesma do meio de cultura. Né? Aí nós vamos ter uma acurácia. Né? Ou então, se der negativo no exame clínico, que dê negativo também no meio de cultura. Aí nós vamos ter uma acurácia, certo? Então, se o nosso objetivo é calcular a acurácia, olha como vai ser fácil calcular. Então, eu vou abrir aqui uma janelinha, tá? Em que vamos calcular esse aqui primeiro, tá? Vou calcular esse primeiro. Como é que a gente calcula a acurácia? Então, é o número de testes positivos, então é 8, né? E número de testes que no exame clínico deu negativo e no meio de cultura também deu negativo, que são 18. Então, nós tivemos aí, gente, apenas 26 acertos de um total de 150. Ou seja, não é questão de se está certo ou errado, ninguém está questionando isso, só estou colocando a acurácia do teste. Né? O que um disse, o outro deveria dizer a mesma coisa. Se um diz positivo, o outro deveria dizer positivo. E ninguém está tratando aqui da verdade ou da mentira, não. Só estamos tratando da questão da chamada acurácia. Tá? Então, nós temos aqui, deixa eu fazer uma outra corzinha aqui para a gente colocar diferente aqui. E vamos ver que acurácia nós temos aqui. Vamos verificar, vou pegar a maquininha agora aqui, recalcular, e vamos fazer a conta, que é bem fácil. Que é qual a conta? 26 dividido por 150. Nós temos uma acurácia de apenas 17,3%, ou seja, extremamente baixa, né, esta acurácia desse nosso exemplo número 1. Tá? Então, esse é um cuidado bem que a gente tem que fazer para achar a acurácia. Depois tem outras definições que na sequência a gente vai brincar um pouquinho,
mas essa definição de acurácia é isso mesmo. Então, nesse exemplo, nós temos uma acurácia extremamente baixa em relação à comparação do exame clínico com o meio de cultura. Tá? Já no segundo exemplo, nós temos aí o que é muito comum, né, gente? Que é muito comum, o exame PSA e o exame toque retal. Bom, o que nós temos aqui? A acurácia seria o ideal, é que o exame de PSA desse o mesmo resultado que o toque retal. A gente sabe muito bem que isso pode não acontecer, né? Todo mundo fala que o exame principal é o toque retal. Embora eu não goste, eu gosto, sei lá, como queiro, ter as definições de vocês, mas é um exame e não tenho como se livrar disso aí, né? Aí, não, mas eu vou fazer PSA, porque não sei o que, papapá, papapá. O PSA é um exame interessante, mas não é um exame conclusivo, né? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho isso. Normalmente, os médicos pegam os dois até, né? Os dois. Bom, mas o que a gente tem aqui? Nós temos, então, olha bem, ó, foram 120 testes, tá? Em que foi indicado positivo tanto para PSA quanto para toque retal em 6 testes e foi indicado negativo tanto para PSA com toque retal em 76 testes. Ó, e a gente vai dividir isso por 120. Por que 120? Porque são 120 testes no total. Então, positivo, positivo deu 6 e negativo, negativo deu 76. Tá? Aqui está o total de testes que deu PSA positivo, testes com o toque retal positivo e assim vai indo, tá? Então, nós temos aqui o equivalente a quanto? Vamos ver? Nós temos aqui 76 mais 6, 82. 82 por 120, nós temos 68%, 68,3% de acurácia nos testes. Que é perigoso, né, gente? Que é perigoso. Que o ideal seria uma proximidade a 100%, né? Aí nós teríamos, então, aí poderia chegar a dizer, olha, tanto faz fazer, né? Porque os testes têm uma acurácia bem alta, né? Então, tanto faz. Aí o cara vai escolher o que ele achar melhor, né? Agora, nesse momento, né, a gente sabe que não é assim que funciona, então. É por isso que muitas vezes são pedidos os 2 testes aí, certo? Gente, tem alguma perguntinha aí? Alguma coisa? Boa tarde, boa tarde. Olá, Adriana. Olha ali, Adriana, boa tarde, Luiz, boa tarde. Alguma perguntinha, assim, que vocês estão na dúvida, quando tiver. E depois, no final, a gente vai falar um pouquinho, tá? Eu vou deixar depois uma boa quantidade de exercícios para a semana que vem, para a gente trabalhar. Mas eu vou deixar sem aquela mesma história, tá? Sem gabarito. É para tentar resolver, tá bom? Então, gente, vocês estão me escutando? Sim. Sim, professor. Então ou não estão? Sim. Gente? Sim. Alô, gente? Sim. Oi, gente. Está escutando, professor? Estamos escutando? escutando. Ah, tá. É que agora eu não estou escutando aqui na... Então, quem vou trocar? Eu não estou escutando. Tá, tudo bem. Tá. Agora. Só faz um teste aí, alguém fala comigo. Professor, tudo tranquilo? Tá, beleza. Tá, mas tá saindo a voz boa, assim, ou... Não, a voz boa não vai conseguir nunca, né? Tá limpo, tá limpo, tá limpo. Oi? Em HD, Full HD. Tá saindo, ó. É que essa voz aqui tá com a hora rachada, né? Mas tudo bem. Damos um jeito aí para... Não vou participar do The Voice, né? No resto, tudo tranquilo. Então, gente, voltando ali, a gente tem, então, voltando lá ao nosso compartilhamento, nós temos 68%. É uma acurácia já melhor do que a outra, né? Porque a outra foi complicada ali, né? Tu ter só 17% de resultados iguais, né? Tanto por um exame clínico quanto meio de cultura. Bom, agora a gente vai ver um outro exemplo aqui embaixo, que é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente larga aqui embaixo para a gente fazer esse aqui. Vamos ver. Agora tu tem 2 opções, tá, gente? Para verificar lá um problema, sei lá, né, de pulmão, por exemplo, tá? Aí tu pode fazer por auscultação ou por raio-x, né? Aí o cara lá, né, escuta ali teu pulmão, aquela história toda e pede um raio-x. E pelo só escutar o pulmão, deu um resultado, para ter o raio-x deu outro, então
foi feita essa tabela. Então, nós tivemos aí 195 resultados que deram tanto positivo quanto para um diagnóstico quanto ao outro, né? E nós temos 5 resultados que deu positivo para a auscultação e no raio-x deu negativo, né? Então, nós temos aí. Bom, o nosso objetivo, você sabe como é a acurácia, né, gente? É bem fácil. É tu pegar o 195, né, que seria o número ali indicado para sim, sim, e o outro que seria não, não, né, que é 190. 190. E vai ficar dividido por um total de 400, né, que são 400 no total ali embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente vai pegar o sim, sim, 195. Não, não, 190, dividido tudo por 400. A gente vai fazer essa divisão, vamos ver o que vai dar. 195 mais 190, beleza? Deu, meu Deus, né? Deu muita acurácia nesse teste aí, ó, quer ver? Ó, 96,25%. 96,25%. O que significa dizer, né, gente, que os métodos ali são métodos meio que equivalentes, né? Então, a gente vem aqui para a apresentação para ficar mais bonitinho para vocês. Os métodos são meio que equivalentes ali, no último caso, né? No primeiro caso, Deus o livre, né? Deus o livre, né? Os métodos ali realmente não têm equivalência nenhuma. Fazer um exame clínico, um exame por meio de cultura, está dando resultados estratosfericamente diferentes ali. Já no PSA e no toque retal, chegamos ali um pouco acima de 50% e tal, e que está longe dos, né, 100%. E já no terceiro caso, seria um caso de muita equiparação ou de igualdade entre os dois tipos de diagnóstico. Então, quando o cara lá faz uma auscultação, a auscultação, ele tem um resultado. E se fizer pelo raio-x, há uma tendência que o resultado seja o mesmo. Então, nesse caso, bastaria tu fazer um deles só, ele já daria o resultado se tu vai ter ou não ter um determinado problema. Vocês entenderam a ideia da acurácia? Então, no primeiro caso, nem se cogita. No segundo caso, ele fica meia boca, né? E a gente sabe muito bem aí dessa questão toda, né, do PSA e toque retal. E no último caso, seria o caso único aqui que a gente poderia escolher. Olha, ou vou fazer um raio-x para confirmar, ou o diagnóstico de auscultação. Aí tu que escolhe, porque os métodos são extremamente muito parecidos, né? Então, eles têm uma acurácia grande demais. Se um deu sim, outro deu sim também. Se outro deu não, imagina, né, gente? De 200, 195 deram a mesma resposta. Quer dizer, então, olha, maravilha, né? Tá legal. Então, essa é uma primeira definição, tá? Uma definição extremamente simples e importante, tá? E importante, sim. Tem uma questão que a gente vai brincar lá depois, deixa eu procurar ela aqui. Aqui estão vendo, gente, que tem, eu acho, mais de 100 páginas, tá? Mas é bom a gente ter bastante coisa aqui. Deixa eu procurar uma questãozinha só para a gente já mostrar para vocês como é que já caiu isso em alguma vez, em alguma prova de... Aqui. Acho que essa aqui. Essa aqui, quer ver? Ó, já vamos mostrar essa aqui, ó. Então, olha ali, ó. Foi residência médica, no hospital não sei do que, lá em São Paulo, em 2012. Seguiu curso de férias, de epidêmio, com internos, e naquela tarde, aula versava, você pode tentar encher linguiça para fazer uma pergunta, né? Vários conceitos teóricos estavam sendo inculcados, putz, por que essa palavra? Não sei nem o que é inculcados. E pouco antes do intervalo, o professor projetou na tela a seguinte frase, podia ter feito de direto, né? O professor projetou a seguinte frase, inculcado é bravo. A proporção de todos os resultados de um teste, tanto positivo quanto negativo, que estejam corretos, é a definição do quê? Né? Então, quer dizer, mostra aí para vocês o que é necessário vocês terem conhecimento. Claro, além de que, em alguns exercícios mais para frente, tá? Eles vão pedir para vocês calcularem a acurácia. Isso é uma outra história. Calcular o que a gente fez agora, na segunda etapa ali do metacultura, do PSA, do raio-x, né? Aquilo ali a gente calculou. Mas antes de calcular, vocês têm que entender o significado. E o primeiro, então, eu acho que já ficou bem para nós, né? Proporção
proporção de todos os resultados de um teste, tanto positivo quanto negativo, que estejam corretos. Ou seja, positivo deu positivo, né? PSA deu positivo, o retal deu positivo, o raio-x deu negativo e a auscultação deu negativo. É isso que me interessa, essa definição de acurácia, né? Então, aqui, a definição de acertos num teste, né? E essa definição, né, não está marcada aqui, mas você já sabe a resposta, é a letra A, né? De acurácia, tá? Beleza? Então, só para vocês entenderem assim, o que interessa para a gente, vocês compreenderem certinho, tá bom? Então, volta ali, fizemos essa aqui, tá? Já vou aproveitar aqui, vou gravar, tá? Tudo que a gente faz aqui, a gente deixa gravadinho, porque a gente está passeando junto aqui, mas de repente vocês não estão anotando aí, eu estou anotando aqui, tá? Vamos lá. Agora o bicho pega, tá, gente? Agora sim, são duas definições muito importantes, chamadas sensibilidade. Até, inclusive, esses dias já, né, estava comentando sobre a questão da Covid ali no noticiário e tal, e teve uma pessoa falando lá sobre a questão da sensibilidade, né, e da especificidade. Vamos falar primeiro sobre ela, tá? Vamos fechar bem essa definição. É importante, se vocês querem pegar um material depois, um livro, né, peguem, mas a definição é essa: sensibilidade, capacidade de detectar a doença quando de fato ela está presente, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar, tá? A definição. Depois tem a outra que é a especificidade, que é um pouquinho mais à frente, tá? E aí uma outra definição. Mas vamos falar com essa aqui primeiro. Então, capacidade de eu detectar a doença quando, de fato, ela está presente, certo? Então, ali vem a questão, expressa uma probabilidade de um teste ser positivo na presença da doença. Na presença da doença. Então, nós temos aí a tal da sensibilidade, tá? Porque quanto mais sensível for um teste, isso é muito importante, maior a chance, né, da gente encontrar pessoas doentes. Então, essa quanto maior for a sensibilidade. Então, a sensibilidade de 0,95, 0,85. Então, quanto maior for, eu tenho a maior chance de eu encontrar pessoas com a doença. Certo? Esse é um detalhe. Sensibilidade. Probabilidade, quanto mais sensível for, quanto mais próximo de um eu tiver, maior a chance de eu encontrar pessoas doentes. Tá? Então, essa é uma definição muito importante. Tá? Muito importante. Então, mais sensibilidade, né? Eu tenho, então, mais chance de encontrar pessoas doentes. Tá? Então, essa é uma definição interessantíssima, importantíssima. Aí, como consequência, né, gente, a gente vai ter menos falsos negativos, né? Então, ali eu dei um exemplo agora há pouco, né, dos falsos negativos, né? No caso da gravidez. O que é um falso negativo, né? Vamos lembrar, sem olhar o vermelhinho ali, negativo, né? Negativo é quando não há negativo, né? A palavra negativo, não há sinal da doença. Não tem sinal da doença. Agora, como é falso o que eu estou falando, então o que a gente vai dizer? Quando tem. Então, quer dizer, esse é um detalhe. O negativo diz não há sinal da doença. Como é falso, ela existe. É isso que dá. Então, olha ali o teste da gravidez, ó, gente. Não é uma doença, né, gente? Não estou falando de gravidez sendo doença, mas é uma situação de um falso negativo. Então, no teste da gravidez, indica que a mulher não está grávida. É negativo, ela não está grávida. Mas é falso, ela está. Entenderam a jogada? Acho que aí fica um exemplo, fica mais fácil de entender. Então, negativo, a mulher não está grávida. É falso que eu falei, então ela está grávida. É isso, é só isso para a gente poder entender. Bem com esses exemplos fica legal. Agora vamos ver um falso positivo, né? Falso positivo. Vamos usar o mesmo exemplo ali, gente.
Vamos usar o mesmo exemplo da gravidez. Como seria a gravidez por falso positivo? Falso positivo. Positivo. O resultado indicou que a mulher está grávida. Mas é falso. Ela não está. Entenderam? E essa é a situação. É muito fácil entender essas duas definições. E as outras duas também, verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, né? Então, é isso que a gente tem. Então, se tu usar o exemplo da gravidez para todos, é muito tranquilo tu lembrar, né? Então, vamos lá. Falso positivo. Mulher está grávida. Isso é positivo. Ela está grávida. O teste deu. Ela está grávida. O teste de farmácia deu. Ela está grávida. Muito bem. Mas é falso. Então, ela não está. Entendeu? Agora, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo é a mesma coisa. É importante você entender a palavra negativo, a palavra positivo. E depois, tu entender o que é, aí se é falso ou não é falso. Então, a gente vai simplesmente trocando a resposta, tá? Então, pensa nisso. Negativo, mulher não está grávida. Falso, ela está grávida. Falso positivo, mulher está grávida. Né? Quer dizer, é positivo, mas é falso. Ela não está, então. Entendeu? Olha aí, eu botei outro exemplo ali embaixo, tá, gente? Que não tem problema, pode ser o mesmo exemplo, tá? O mesmo exemplo podia ser. Diferentes patologias têm o mesmo sinal de sintoma. Isso é verdade, né? Por exemplo, tu pode estar hoje com... Deu um exemplo, deu um sintoma aí da Covid, tosse, tá? Tosse. Aí lá, indica assim, tu tá com tosse. Então tu tá com Covid. Quem é que disse? Hoje tudo, né? Dá um espirro, tu já tá com Covid. Uma tosse, tá com Covid. Dá não sei o quê, dá um pum, tá com Covid. Então, quer dizer, tudo hoje é Covid, né? Tudo hoje é Covid, né? Então, eu olhei pra Lina agora aqui. A Lina fez cocô e eu não senti o cheiro. Então tá com Covid, né? Não, eu não tô com Covid, não tô com vontade de limpar, só isso. Às vezes eu não limpar. Bom, mas assim, então essa questão do falso positivo, esse exemplo eu acho legal também. Tá? Então, por exemplo, a pessoa tá com indicativo de Covid, porque o cara tá com tosse seca, né? Então, é Covid, mas é falso, ele não tá. Por quê? Porque sintoma não é só de Covid. Tem outros sintomas de garganta, né? E não necessariamente somente de Covid, certo? Então, essa é uma ideia da sensibilidade para a gente aí. Bom, quando que eu escolho esse teste sensível, né? Porque lembra bem, maior a sensibilidade, maior é a chance de eu encontrar pessoas doentes, né? Então, em doenças graves, né, mas que sejam possíveis, a questão do tratamento, né, doenças sem tratamento, aí não tem um porquê, né? Essa questão da escolha de um teste sensível, certo? Essa é a ideia. Rastreamento de doenças é importantíssimo, né, que a sensibilidade seja alta, porque eu estou rastreando, por exemplo, se tem ali um HIV num banco de sangue, então estou fazendo esse rastreamento, ou seja, o ideal é que a sensibilidade seja alta, porque para eu ter mais chance, né, de encontrar as pessoas doentes, e no caso do HIV passar para o tratamento, tá? E quando os resultados errados não causam nenhum problema, tá? Então, ter uma sensibilidade alta e a chance de encontrar uma pessoa doente, se tu errou, não tem problema nenhum, porque não vai ter causar nenhum trauma. Que é diferente do caso, né, da gente ter uma sensibilidade alta no caso do câncer e tu não detectar o câncer, logicamente que tu tem ali um trauma bastante, ou ao contrário, né, tu detectar, mas ao ponto, na sequência, ele não está. Então, tu tem ali problemas, então. Então, essa seria a questão ideal para a gente ter sensibilidades altas, tá? Então, para diagnóstico de doenças graves, mas que sejam possíveis os seus tratamentos, a questão do rastreamento de uma doença, né? E vocês podem usar banco de sangue, banco de dados, né? Banco de dados. E quando tu tiver ali resultados errados que não te causam problemas aí, né? Então, esse caso. E como é que a gente encontra a sensibilidade numa tabela? Então, vai ser simplesmente, olhem bem, vocês vão ter que pegar a doença e o teste, tá? Então, aqui significa a coluna presente doença e aqui ausente doença. Então, o que é sensibilidade, né? É capacidade de
detectar a doença quando de fato ela está presente. Então, doença presente é A mais C. Ó, é o número total de pessoas com a presença da doença. Mas quando que o teste deu positivo para quantos? Para A. Então, tu vai fazer a divisão entre o verdadeiro positivo e a relação da soma do número de pessoas que têm presentes a doença. Que seria ali, então, a soma do verdadeiro positivo com o falso negativo. Tá? Então, aqui nós temos a fórmula. Então, a sensibilidade seria isso, né? Então, nós detectarmos, então, o número total de pessoas que estão com a doença presente, então vai ser o A mais C, e no numerador vai ser o número de pessoas que realmente o teste deu positivo, tá? Então, é isso aqui, ó. Agora, se a gente fizer aqui, vamos pegar aqui, eu vou ter que sair daqui, né? E vir para cá, vou pegar essa aqui. Vou pegar isso aqui e jogar lá. Olha aqui, ó. Vamos ver, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós queremos determinar a sensibilidade. Então, como eu disse para vocês, é a capacidade de detectar a doença quando, de fato, ela existe. Então, olha ali, ó. A gente vai considerar o toque retal e o PSA. O PSA é um teste, né? E o toque retal seria a questão da doença, tu detectar se é positivo ou negativo. Então, olha o que ele está dando, ó, gente. Ó, quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D. Mas o que me interessa aqui é descobrir a sensibilidade, ou seja, a capacidade que eu tenho de detectar quando ela, de fato, está presente através do teste. Então, o que a gente tem? A gente tem 6 pessoas, né? Então, vai ser 6, e aqui, 6, dividido pelo total de pessoas doentes, né? Então, quer dizer, vai dar 40. Então, aqui nós temos uma especificidade de, só dividir 6 pelo 40. 6 dividido pelo 40, nós teremos uma especificidade de 15%. Né? Então, gente, é extremamente baixo. Né? Não tem como a gente negar que é extremamente baixo, né, a capacidade que a gente tem de detectar a doença quando, de fato, ela está doente. Porque olha aqui, ó, em 40 pessoas, gente, 40 pessoas só detectou a doença em 6, né? Através, né, quer dizer, 40 doentes, tá? Mas foi detectado pelo exame somente em 6, ou seja, tem 34 que deram resultados negativos de 40. Imagina, né? Então, aqui, a sensibilidade é extremamente baixa para este caso, para este exemplo. Vamos ver o outro aqui embaixo. Como é que seria, então, para o diagnóstico de auscultação? Isso aqui vai ter que dar alto, né? Porque os resultados da acurácia foram altos também, né? Então, a gente quer ver, olha aqui, ó. Raio-X, né? Eu tenho 205 pessoas que deram doentes. Mas o diagnóstico de auscultação deu 195. Então, nós temos 195 dividido por 205. Então, aqui nós temos um valor muito alto para a especificidade, para a sensibilidade, desculpa. Que é, então, aqui, vamos ver, 195 dividido por 205, 95%. 95,1%. Certo? Então, nós temos aí um resultado, né, de sensibilidade extremamente alto, ou seja, entre os dois aqui, né, exemplos, a maior chance de a gente encontrar pessoas doentes, logicamente, está no segundo, né, gente? Tem 205 pessoas consideradas doentes e pelo teste deu 195 das 205. Imagina, altíssimo índice de acerto, né? Agora aqui o contrário, ó. Das 40 pessoas consideradas doentes, né? Um problema lá, sei lá, o câncer de próstata, seja lá o que for, né? Das 40 apenas o PSA indicou em 6. Imagina, das 40 o PSA indicou em 6, ou seja, uma sensibilidade extremamente baixa, tá? Bom, já especificidade, tá? Que é uma definição muito... os nomes são parecidos, né? Sensibilidade, especificidade,
São coisas totalmente diferentes uma da outra. Então, a gente tem que ficar muito antenados aqui em relação à definição, tá? Então, definir sensibilidade e definir especificidade. Então, a especificidade vai ser a proporção, então, de pessoas sem a doença que tem um teste correto. Bom, beleza, sem a doença e o resultado deu negativo, não é verdade? Então, é a capacidade de detectar os verdadeiros positivos, né, nos indivíduos verdadeiramente sadios. Essa que é a ideia ali. Tá? Então, mede a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença, ou seja, nos indivíduos sadios, dá negativo no cara que é sadio. Que é legal, né, gente? Que é muito legal. A gente vai fazer um teste lá para um problema que eu estou achando que eu tenho, né? E deu negativo, realmente eu não tenho a doença, isso eu tenho, então, até a gente coloca a especificidade desse teste, ele foi uma especificidade alta ou baixa do teste que eu fiz agora para um determinado problema. Ah, ele tem uma especificidade alta. Legal, aliás, os dois é legal, né? Como é bom a gente fazer um determinado uma situação lá de uma doença e tal, que vai fazer um determinado teste, né? E que esse teste tem uma especificidade alta. Por quê? Porque é legal a gente, né? O resultado meu dar negativo e eu realmente não ter a doença. Pior se o resultado desse. Pior, não sei o que é pior, tá, gente? Mas é ruim, muito ruim. O resultado dá negativo e eu tenho a doença. Ou ao contrário, né? O resultado é positivo e eu não tenho. Quer dizer, isso é péssimo também. Então, especificidade mede isso. Capacidade de um teste dar negativo quando a pessoa não tem a doença. Quando a pessoa é sadia. Esse é o detalhe. Tá? Então, quanto mais específico for o teste, maior a chance de encontrar pessoas agora sadias. Vamos lembrar o que era lá a especificidade, a sensibilidade. Quanto mais sensível for um teste, maior é a chance de encontrar pessoas doentes. Agora vem para a especificidade. Maior a especificidade, maior a chance de encontrar pessoas sadias, né? Então, a especificidade tem essa definição. Como consequência, teremos aí ao contrário da outra, né, gente? Dá para ver que uma é o contrário da outra. Menos falsos positivos, né? Lembrando que falso positivo, quando a pessoa está doente e na realidade, indica a presença da doença, quando na realidade ela não existe, né? Então, positivo, presença da doença, mas é falso. Então, ela não tem doença, né? E a questão, teremos menos falsos positivos e mais falsos negativos, né? Falsos negativos, então, é quando indica que negativo o que diz mesmo? Não há sinal da doença. Mas é falso, então ela tem. Então, ela vai indicar mais falsos negativos. Então, esse é um detalhe, e aí vem aquela história, né? Quando que eu escolho um teste específico, né? Para confirmação de um diagnóstico, isso é muito importante, né? Quando o falso positivo pode lesar um paciente, e aí entra aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Faz um diagnóstico de câncer e a pessoa não tem o câncer, a pessoa inicia uma quimioterapia, né? Ou seja, é extremamente complicado, financeiramente é complicado, emocionalmente é complicado, fisicamente é complicado, né? Então, esse é um detalhe, né? Quando um falso positivo, né? Quando o falso positivo lembra, né? O que é o falso positivo? Positivo, o que é? Presença da doença. Mas é falso, ela não tem. Né? Como é ridículo falar isso, né? O teste, tu tem a presença da doença, depois chega assim, mas tu não tem a doença. Que bom, né? Mas vontade de pegar e cagar de pau, né? Porque imagina, tu fazer todo um processo, todo um procedimento para uma possível doença que tu tem e depois no final concluir que tu não tem. Que bom que tu não tem. Mas ao mesmo tempo, podia ser detectado antes isso, né? Por isso que entra a questão da especificidade. E em doenças que são intratáveis ou de difícil tratamento. Então, tu vê que quando escolher um teste sensível ou um teste específico, as conclusões ali, os exemplos são meio que contrários, né? Então, enquanto lá, ó, lembra o último exemplo, vamos ver aqui, lembra lá o último exemplo nosso, quando, aqui, né? Quando
doença é grave, mas é tratável, né? E aqui as doenças são intratáveis, né? Ou de difícil tratamento. Então, a gente vai pegar ali um teste específico, tá? Então, probabilidade de dar negativo na ausência realmente da doença. Aqui, como calcular esse valor, né? Como que a gente vai calcular? Então, olha aqui, ó. A gente tem capacidade de probabilidade de dar negativo, dar ausência da doença, né? Mas na ausência da doença. Então, quer dizer, na realidade, tem que verificar essa coluna aqui, né? Coluna do doença ausente, quantos são realmente ausentes pelo teste T, e dividido pelo B mais D. Então, tu vai pegar esses dados e vai fazer divisão desse elemento por esse daqui. E aí tu vai ter a tua especificidade. Deixa eu pegar aqui, pegar esse carinha aqui e vamos lá calcular no nosso exemplo ali. Vamos lá? Vamos ver o que nós temos aqui. Mesmo exemplo, tá, gente? Em que a especificidade, desculpe, a sensibilidade deu baixa. Vamos ver o que deu a especificidade. Então, nós temos aqui 76 pessoas que deu não tem a doença pelo toque retal e não tem a doença pelo PSA. Então, aqui é 76, num total de 80, ou seja, um valor altíssimo aqui de especificidade. Então, a gente tem aqui 76 dividido por 80, deu 95%. Tá? Então, aqui nós temos uma especificidade extremamente alta. Já nesse outro caso, vamos ver aqui embaixo, vamos ver o que tem a especificidade aqui. Olha ali, ó, 190 o raio-x deu não tem a doença, e pela auscultação, 190 também não deu a doença. Consequentemente, 190 aqui no numerador, dividindo por 195, que seria o total de pessoas não doentes, né? Então, a gente tem aí 190 dividido por 195, vai me dar aí em torno de 97% de especificidade. Tá? Repetindo, o ideal é que nós tenhamos os dois valores muito, muito próximos a 100%. Em alguns casos a gente vai ter, em outros casos nós não vamos ter. Tá? Então, é importante que vocês entendam bem essa questão da definição, tá? Definição importantíssima ali. Olha aqui, ó, tem aqui isso aqui na internet, né, gente, um exemplo muito legal aqui na questão da idade gestacional, né, e o perímetro cefálico das crianças com ou sem, né, microcefalia, né, e ele comparou com outro estudo, isso aqui, eu tenho esse estudo aqui, eu peguei só o que me interessava aqui, tá? Então, esse estudo objetivou estimar a acurácia, a sensibilidade, a especificidade para diferentes pontos de corte para o perímetro cefálico das crianças, tá? O PC, que eles chamam, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma tabela, deixa eu botar aqui em modo apresentação, para ficar mais bonitinho. Então, aqui no estado do Pernambuco, né, foram feitos vários pontos de corte, né? E ele fala ali sobre a questão da curva ROC. Uma hora eu vou falar para vocês sobre isso, mas no final falar sobre essa questão da curva ROC, né, que é um pouco da estatística aí. Então, o que acontece aqui? Eles fizeram vários pontos de corte. Ó. O que é um ponto de corte, né? Então, crianças que têm menos de 33,5 de perímetro cefálico, a sensibilidade deu 100%, a especificidade deu 0%. E uma acurácia extremamente baixa. Né? Então, o que nós temos? O que eles pegaram aqui? Né? Eles têm que pegar, gente, um ponto de corte. Pode analisar aqui. Ó. Aqui só um detalhe, tá? Tu tem que analisar somente os 3 primeiros valores. Ou os 3 aqui, ó, porque aqui são duas metodologias, tá? A curva de Penton, tá? E a curva de Intergrowth, tá? Então, nós temos 2 tipos de metodologia. Então, vamos analisar uma só, não vamos falar sobre isso aí agora, tá? Então, olha aqui, ó, o que nós temos aqui? Vamos analisar o Fenton, então, que é o mais famosinho aqui. Então, a sensibilidade, especificidade e acurácia.
Então, a acurácia baixa, a gente não quer, né? Então, tu botar um ponto de corte de 33,5, ou seja, todas as crianças, né, que tem 33,5 de menor ou igual, né, a 33,5 de perímetro cefálico, nós temos uma acurácia de 40%. Gente. Ou seja, a gente vai ter uma quantidade muito grande de erros aí, né? A gente dizer que ela tem microcefalia e ela não tem, ou a gente dizer que ela tem, mas ela não tem. Vocês entenderam a jogada? Então, tu tem que saber mexer aqui nessa questão e escolher um ponto de corte que seja considerado um ponto de corte bom. Então, olha aqui, ó, 33 também, ó, tem uma acurácia muito baixa. Então, eu já decidi que esses dois primeiros pontos de corte e esse último ponto de corte não me pareceu um ponto de corte muito interessante. Agora, nós temos aqui acurácias do tipo 79, 84, 85 e 84. Então, vê que tem acurácias aqui acima de 79, 80%, né? Então, aqui, ó, desculpe, estou olhando aqui, acima de 80%. Então, tá bom, tá bom. Agora, nós temos que analisar a questão da sensibilidade. Não esqueça, gente, que sensibilidade é a capacidade de encontrar crianças com microcefalia. Crianças que têm, né, a doença, quando de fato ela realmente tem a doença. Então, isso é sensibilidade. E a especificidade, tu tem capacidade das crianças não terem a doença e eu realmente detectar que não tem, né? Então, quer dizer, os dois seria legal a gente ter um alto valor, mas olha aqui, vocês estão vendo? Enquanto um sobe, o outro desce. Então, nós temos aqui, ó, 94 contra 73. E tu tem um outro que é 74 contra 96. Ou seja, se tu verificar, os valores, eles são muito parecidos, claro, cada um no seu aqui, né, gente? São muito parecidos entre si. Agora, a gente vai pensar e perguntar o seguinte. Eu prefiro, olhe bem, eu tô na dúvida em pegar esse aqui ou esse aqui, tá? 94,6 ou 96,6. Estou nessa dúvida aqui, tá? Agora, é interessante nós identificarmos 94% de sensibilidade, significa a capacidade de detectar uma criança com microcefalia quando na verdade ela está com esse problema. Eu tenho 94. Agora, eu vou pensar na especificidade 96. Qual seria? Bom, eu tenho 96%, então, de probabilidade ou de capacidade, né, de detectar pessoas, crianças, né, que isso aqui são crianças, que não têm a doença realmente na ausência da doença. Então, quer dizer, será que é mais interessante eu encontrar um percentual alto daquelas crianças que têm a doença, a chance de encontrar pessoas doentes e já começar um tratamento, ou um alto percentual em crianças que não têm a doença, quando na realidade elas não têm a doença? Né? Não ter a doença é legal, muito bom, muito ótimo, né? Mas tu não tem que fazer tratamento com as crianças que não têm. Então, claro que o ideal, os dois seriam valores altos, mas eu tive, então, que escolher entre 32 e 31,5. Então, a gente entendeu que o ponto de corte passa a ser menor ou igual a 32. Olha o que eles têm aqui. Olha aqui a conclusão. Inicialmente, o Ministério da Saúde definiu como suspeito recém-nascidos de 37 semanas, né, com perímetro menor que 33. Em dezembro de 2015, esta medida, ela reduziu para 32. Entendeu? Reduziu para, em vez de ser menor que 33, menor ou igual, é menor ou igual a 32. Tudo através de estudos, certo? Então, a gente conseguiu concluir isso aqui. E ficou 32 como chamado ponto de corte, tá? Então, é suspeito, tá, gente? Então, se tu pegar hoje, tá? Isso aqui foi feito lá no estado de Pernambuco, então é mais direcionado para o estado de lá, né? Se tu pegar uma criança, tá? Lá com 37 semanas, tá? Tá lá na barriga da mãe ainda, tá? O perímetro cefálico dessa criança, lá o médico, né, detectou ali através dos aparelhos, tudo, que o perímetro cefálico foi menor ou igual a 33. Então, ele é suspeito? Não, agora não é mais. Ele tem que ser menor igual a 32, certo? Foi feito, então, um reestudo e nesse reestudo foi indicado que a medida a ser comparada, o ponto de corte, então,
é menor que 32. Então, não tem como dizer, deve ter hoje, né? Isso aqui foi de 2016, tá? Mas o que eu quero dizer é que é um suspeito. Então, se ele pegar lá uma gestante com 37 semanas ou mais e o perímetro der, sei lá, 30, tá, gente? 30 centímetros, então ele é um suspeito, sim, de ter uma microcefalia. Agora, se ele está lá com 34 centímetros, ele já não é mais suspeito, entendeu? Tem que ser menor ou igual a 32, tá? Muito legal esse estudo, muito bom. Até se vocês buscarem aí para ler um pouquinho sobre isso, é muito legal. E ele é inteiramente envolvido com definições de epidêmio, né? E agora, olha o que a gente colocou nesse outro quadrinho aqui, ó. Olha aí. Entendeu? Então, aí que eu tive que fazer a escolha. Eu não, né? Quem fez o trabalho ali, que teve que fazer a escolha, tá, gente? Do tal do ponto de corte. Ó, então, a gente quer lá o ponto de corte. Opa, aqui. 32 ou 31,5, né? Acabando a dúvida. E aí, por essas definições, a gente detectou que o melhor seria o 32. Olha a sensibilidade 94,6, ó. Probabilidade de identificar corretamente as crianças com microcefalia. E 73,6, probabilidade de identificar corretamente as crianças sem o problema, né? Que é a especificidade. E 82% seria a probabilidade da mensuração ou da análise correta da microcefalia. Ou as crianças que têm, realmente têm, e as crianças que não têm, realmente não têm, né? Foi detectado pelo teste que elas não têm, e quando nasceram, nós vimos que ela não tinha. Quando era ter, quando ainda na barriga da mamãe, e quando nasceu, verificaram que ela tinha. Então, a gente tem aí essa relação. Por quê? Por que o melhor é a sensibilidade maior, né? Aquilo que a gente já comentou. Porque a partir daqui, já pode fazer aí talvez um tratamento, não sei exatamente, né? Como é que você faz isso daí, que tipo de tratamento ainda na barriga da mãe, não sei exatamente o que é, mas pelo menos tu já tem um conhecimento de quando a criança nascer, tu já saber que ela tem este problema, já passa a ser interessante para a questão de tratamentos, né? Seja ele lá interior da barriga da mãe ou externo da barriga da mãe. Tá? Então é muito legal. Esse exemplo para mim foi muito, muito bom. E aí colocou aqui, né, uma balança, né, perguntando assim, o que é, não sei se o termo seria usar melhor, tá, gente? Mas entre eles, qual que seria melhor para a gente poder entender essa questão de com ou sem, entendeu? Então, ficou ali bem claro que se tivesse ao contrário, não seria legal, né? Imagina, eu só tenho 74%, né, de identificar crianças corretamente com a microcefalia, mas eu tenho 96% de indicar as crianças que não têm. As crianças que não têm, né, gente? Que ótimo, que maravilha. Nós temos que dar muito mais ênfase para as crianças que têm. Então, se eu tiver que escolher, os dois altos seria o melhor. Não tem como ser. Não. Então, tu vai calcular, tu vai pegar aquele com a maior sensibilidade. Tá? Então, tá aí. Bom, aí nós temos um valor chamado valor preditivo, né? Que é mais duas definições e deu. Tá? Então, acurácia, sensibilidade e especificidade. Tá? Então, são três definições que a gente tem que ficar bem claro com elas. Tá? Bem claro com elas. Não dá para a gente dar mole para o azar aí, não. Tá? Então, valor. E aí nós temos mais dois agora, que são o chamado valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Tá? Então, nós temos aí o valor preditivo, que é a probabilidade da doença após os resultados do teste. Então, significa aqui que tu fez o teste e quer saber a probabilidade da doença após o resultado do teste. Tá? Então, aquele que está ali como exemplo. Se o meu paciente teve um resultado positivo, qual a probabilidade dele realmente ter a doença? Então, ele faz a questão do teste. Primeiro, ele faz o teste, por isso que é um valor preditivo, né? Então, tu faz primeiro o teste, identifica ele
se ele é positivo ou negativo, e tu vai descobrir a probabilidade da pessoa ter a doença ou não ter a doença, tá? E aí nós temos os dois, né? Que é o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. Depois a gente tem aqui também, ó, como calculá-lo, né? Mas olhe bem, tu vai ter que trabalhar com a linha do teste, aí que está a diferença, né? Vamos lá. Então, a definição de valor preditivo positivo, tá? Que é a nossa, então, vamos dizer que é a nossa quarta definição, né? Nossa quarta e a nossa quinta definição. E deu. A partir daí, agora é só exercitar e toda hora vir falar nesses carinhas aqui. Então, o valor preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os positivos, né? Então, quer dizer, quando fez um teste, ele deu positivo, quantos realmente são positivos? Fica ruim de entender assim? Vamos olhar a tabela aqui? Ó, tu fez o teste e deu positivo. O teste positivo é essa linha aqui, tá? Deu positivo essa linha. Quantos deram positivos no teste? A mais B. E quantos realmente deram positivos na doença? Deram lá no final, doente? A. Então vai ser A sobre A mais B. É diferente de sensibilidade, tá, gente? Você tem que entender que é diferente. Na sensibilidade, tu indica ali a capacidade de detectar a doença quando, de fato, ela está presente pelo teste, tá? Quando, de fato, ela está presente pelo teste. Aqui é o contrário. O teste deu positivo e eu quero saber quantos realmente estão doentes. Então, vai ser o A dividido pela soma do A com B. Vou voltar ali. Então, o valor preditivo mede a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo. Se tu entendeu esse, tu vai entender o próximo, que é só trocar o positivo pelo negativo. Ó. Ele mede a probabilidade de não ter a doença, dado que o resultado o teste foi negativo. Então, tu vai vir na linha do negativo, teste, negativo, linha, aqui. Quantos testes negativos nós temos? C mais D. Mas quantos desses deram realmente negativos na doença? D. D sobre C mais D. Então, nós temos aí o chamado valor preditivo positivo. Tá? Então, olha aqui, olhe bem. A gente vai fazer isso daqui, esse em relação a esse, e esse em relação a este. Então, olha aqui, vamos sair daqui. Vamos olhar, pegar esse carinha aqui. Ctrl C. E vamos vir para cá, né? Ctrl V e Ctrl V duas vezes, porque eu tenho que calcular um depois do outro, né? Tá? Então vamos lá. Vamos calcular o VPP, valor preditivo positivo. Então vamos lá. Então olha aqui, ó. No teste, né, que é o teste de PSA, né, nesse teste ele deu positivo em 6. Ó, e o total de testes positivos foi 10. Então, aqui vai ser o quê? 6 dividido por 10. Então, nós dá aqui um valor preditivo positivo de 60%. Ah, o que significa isso? 60% é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os positivos. O teste deu positivo, beleza. Mas quantos realmente deram positivos pelo toque retal? 6. Dá 60%, então, tá? Que é diferente da sensibilidade. Espero que vocês entendam que é diferente da sensibilidade. A sensibilidade trabalha com, né, a questão da doença e depois com o teste ser positivo ou negativo, sensibilidade positivo, especificidade negativa, tá? O VPP já foi. E aí o VPN? Valor preditivo negativo. Vamos ver. Aí tu pergunta assim, ó, quantos testes deram negativos aqui? 110. Então tu vem aqui e coloca 110. Mas quantos realmente, pelo toque retal, deram negativo? 80. Então tu vai dividir aqui 80 dividido por 110. Então tu vai ter 73, né? Aproximadamente 73%. Então, do valor preditivo negativo, 73%. Significa dizer que em 73% dos casos que, olhe bem como eu vou falar, dos casos que deram testes negativos, em 73%, o toque retal deu negativo também. Tá?
Então, é isso que a gente tem aqui como conclusão. Não confundir, gente, são coisas diferentes, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que são coisas diferentes ali. Vamos verificar aqui. Ó, raio-x foi a detectação da doença, e o teste de auscultação, porque ele chamou aqui de A, B, C, D. Eu não gosto muito de usar essas letrinhas, tá? Não sei se vocês viram, aqui tem letras, né? Eu não sou muito colocado com isso, tá? Eu prefiro entender o que eu estou fazendo. O que seria o VPP? Valor preditivo positivo. Bom, o teste deu positivo, a auscultação deu positivo. Em quantos casos? 200 casos. Mas quantos, na realidade, realmente deram positivos? 195. Então, nós temos aí 195 dividido por 200. 97,5. Meu Deus, um valor altíssimo aí, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui. Então, o que significa isso? Que é o que me interessa, é o que significa. 97,5%, né, dos testes que deram positivos, que a auscultação deu positivo, o raio-x também deu. Legal essa informação, né? Valor preditivo negativo. Quantos testes deram negativo? 200. Então, vai ali colocar 200. Quantos realmente deram negativo no raio-x? 190. Ali. Então, a gente vai dividir 190 por 200. 95. Então, nós temos aqui 95%. Agora, me explica esse 95%. Significa que 95% dos testes que deram negativos, tá? Realmente deu negativo também no raio-x. A auscultação deu negativa e no raio-x deu negativo também, certo? Então, a gente tem que fazer essa relação em relação ao número de testes positivos para o VPP e o número de testes negativos para o VPN. E aqui a gente tem, então, uma tabela, né? E essa tabela a gente vai verificar, né, quando começarem os exercícios, a gente vai verificar que a gente vai ter muitos testes que a gente vai ter que, através da leitura do enunciado, tá? Criarmos essa tabela aí. Exatamente a tabela que eu estou mostrando para vocês aí. Tá? Vou botar no modo aí. Então, essa tabela. Então, nessa tabela, o que a gente tem? Nós temos o teste, então, na primeira coluna, né, na segunda e terceira colunas ali, a doença que é presente é o ausente. E se a gente quer saber a acurácia, né, vamos pela primeira definição que a gente viu. É positivo presente, negativo ausente. Se eu somar este com este, A e o D, e dividir pelo total, que eu chamei aqui de N. Né? Aí eu vou ter a acurácia. Agora, eu não tenho acurácia quando no teste eu digo que é negativo e na doença o cara tem. Também eu não vou ter certo na acurácia quando eu digo que no teste deu positivo e o cara tem a doença. Isso é um erro, né? Não pode ser acurácia, né? Já a sensibilidade, então, é em relação à lembrança, né? A probabilidade, a chance, então, de eu encontrar pessoas com a doença presente, né? Então, o que significa? Eu vou pegar o A mais C, que é o total de pessoas com a doença, e o A é as pessoas que deram um teste positivo, né? Já a especificidade é a capacidade, então, da gente, então, detectar os chamados verdadeiros negativos, né? Aqueles, então, que indica o negativo, né? É a ausência da doença, quando, de fato, ela não existe. Então, é a probabilidade de encontrar pessoas não doentes, né? Não doentes. Essa é a chance, né? Então, como é que eu calculo? Total de pessoas não doentes, B mais D. E as pessoas que o teste deu não doentes, D. Então, nós temos o tal da especificidade. Já o valor preditivo positivo, então, vai ser, então, o cara fez o teste deu positivo, e quantos a gente realmente eles são positivos. Então, aqui, A sobre A mais B. Aqui, a pessoa fez o teste e o teste deu negativo, então é C mais D. Mas quantos deram realmente negativo? É o valor preditivo. Então, o preditivo tem a ver com aquela definição que a gente colocou ali, ó, né? É a probabilidade da doença após os resultados dos testes.
tá? Então, tu faz o teste e tu detecta a doença ou não depois, tá? Então, essa é a situação, ó. Tu faz o teste, né? E para achar o VPP, que é um positivo, aí tu verifica quantos que no toque retal deu positivo. Tu faz o teste, aqui deu positivo, quantos o raio-x deu positivo? 195 sobre o total de diagnósticos ou testes positivos, tá? Então, isso aqui é bem importante, tá? Bem importante. Pode tentar realmente não decorar, tá? Não é assim, A sobre A mais C, B sobre D mais D. Depois a gente troca qualquer letrinha aí, coloca um MN e já embrulha tudo no meio campo, né? Então, cara, tenta entender o que é. A acurácia é o correto, né? O valor preditivo, tanto positivo como negativo, já tem que ter feito o teste, então tu vai saber em função do número de pessoas que já fizeram o teste, deu positivo ou deu negativo. E a sensibilidade é a chance, então, de encontrar as pessoas doentes, e a especificidade é a chance de encontrar as pessoas não doentes. Então, fica dessa maneira, fica legal e todo mundo entende tranquilo as definições. O que nós temos agora, né, gente, é uma quantidade bem relevante aí de exercícios que todos, claro, alguns com menos, alguns com mais dificuldade, a gente vai ter condição de, né, treinar bastante isso aqui. Então, a gente tem uma boa bateria aí, né? A gente já fez um agora há pouco, lá a gente vai passar por ele depois, mas tranquilo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um exemplo na residência médica 2017, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para o rastreamento de uma doença, deve-se utilizar um teste diagnóstico com uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, e assim vai. Bom, se tu lembrar um pouquinho, né, gente, lá a gente falou, volta lá um pouquinho, tá? E depois a gente explica por quê, lógico, né? Quando a gente fala em questão de rastreamento de doença, né, tu tem que sempre tentar escolher um teste com uma maior sensibilidade, porque é a probabilidade, é a chance que eu tenho de encontrar as pessoas doentes, tá? Então, quer dizer, vamos de novo ali, olha ali, ó, aqui, ali. Para o rastreamento de uma doença, tá? Deve-se utilizar um teste com o quê? Com alta sensibilidade ou alta especificidade. Os outros dois aqui seriam só para a gente preencher, mas está entre alta sensibilidade e alta especificidade. Gente, qual é a definição de sensibilidade? Capacidade, a chance de encontrarmos pessoas doentes. Tu faz um rastreamento para quê? Me diz isso, me bota aí na cabecinha e pergunta para ti mesmo. Tu faz um rastreamento para encontrar as pessoas não doentes? Tu faz um rastreamento para encontrar as pessoas doentes. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que a sensibilidade, por isso que eu disse para vocês, nós temos 5 definições que a gente tem que estar na cabeça. Eu digo 4, tá? Eu digo 4. E, na realidade, eu digo 2. É sensibilidade e especificidade, porque valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, esse você já sabe. Tem que fazer o teste antes. Deu positivo, quantos deram positivo na doença? Tanto, tá? Então faz a conta ali, deu. Tá? Agora, rastreamento. Rastreamento. Mas eu não sabia o que era rastreamento. Não, isso você sabe, né, gente? Você não sabe, claro que sabe. Tu está rastreando, tu está buscando informações, né? Por exemplo, o exemplo que a gente deu lá, o rastreamento num banco de sangue, gente. Um banco de sangue, tu não está nem tratando. Tu sabe que o sangue ele tem o nome da pessoa, tudo bem. Mas tu não está fazendo com a pessoa, tu está fazendo com um banco de sangue. E tu quer rastrear o quê? Quer verificar quantos negocinho lá de sangue não tem HIV? Não, quero saber quantos tem. Rastreamento é para detecção de uma doença. Então, pensa na definição e vocês não teriam problema nenhum de dizer que vocês marcariam aqui alta sensibilidade. Sem precisar se fresquear demais e olhar lá a definição, os exemplos, tiriri, tororó, né? Vamos ver aqui. Olha como eu respondi aqui para vocês. Tá? Então, eu dou um tempo aqui, tá, gente? Sempre vai ser assim, tá? Eu vou dar um tempo para a gente pensar, para a gente discutir, e depois na outra tela eu vou mostrando, então, né,
para que a gente tenha aí as outras definições, tá? Porque às vezes vão aparecer algumas definições até que a gente nem usou. Por exemplo, razão de verossimilhança. Nunca usou essa definição. Tá? Então, claro que ela, no caso, não teria função nenhuma ali. Então, a resposta está ali para rastreamento. Precisamos de um exame muito sensível. Por quê? Capacidade, a chance, a probabilidade de encontrar pessoas doentes. Tu está rastreando uma doença, tu quer encontrar pessoas doentes. Então, tu tem ali uma alta sensibilidade, certo? Acho que isso aí não tem problema. Já a especificidade, gente, é exatamente ao contrário, né? Seria a chance de encontrar pessoas não doentes. Vem cá, eu estou rastreando a doença. Eu não quero encontrar eu quero encontrar as pessoas doentes. Então, essa sensibilidade, ela tem que ser alta, né? Porque eu vou ter que ter um alto grau de sensibilidade para a gente poder definir as pessoas doentes. O VPN, né? Mede a probabilidade de não ter a doença dado que o resultado for negativo. Vou repetir que o VPN seria a probabilidade, após um teste ter dado negativo, a resposta dá negativo. O que tem a ver isso com rastreamento? Nada. E razão de verossimilhança, tá? Ele vai expressar quantas vezes, ou mais, ou menos, provável de encontrar um resultado em doentes comparados com não doentes. Então, a razão de verossimilhança, embora a gente não tenha essa definição dentro da epidemia, né? Então já fica aí para vocês entenderem e saberem. Então, vai ser uma comparação apenas do resultado com a pessoa doente com não doente. Não é isso que a gente faz com rastreamento, certo? Então, acho que essa questão ela ficou muito clara ali, a sua obtenção do valor, né, do valor da letra A, falando sobre alta sensibilidade, portanto. Sensibilidade. Capacidade de encontrar pessoas doentes. Capacidade de encontrar pessoas doentes. Capacidade de encontrar. Isso, todo mundo falou em casa. Mentira, estão até dormindo pessoas doentes. Claro que não estão dormindo, né, gente? Estou só brincando. Porque não estão dormindo. Que é isso? Já se viu. Ah, beleza. Olha aqui, ó. Isso aqui já é uma resposta numérica. E agora, José, como que a gente vai fazer agora que o bicho pega? Não. Vamos lá. Durante os 5 primeiros dias, tá? 2018, é bem atual, né? As questões super atuais. Essas questões aqui, a grande maioria eu tirei, gente, de um caderno. Hoje eu vou encontrar ele aqui, não vou encontrar ele aqui. É um caderno verdinho. E uma amiga que se formou lá na Unisc, ela se formou e me emprestou esse caderno. Me emprestou, eu nunca mais devolvi, porque ela já passou na residência, entendeu? Acho que ela nem quer mais o caderno. É um caderno bem legal. Eu vou encontrar uma hora e desse encontro. Estou tentando encontrar aqui também. Não, mas é um caderno verdinho ali que o pessoal compra para estudar para a prova de residência. Ah, ela me deu. Quer dizer, na realidade, ela não me deu, né, gente? Ela me emprestou. É que eu acho que ela me deu, que eu nunca mais devolvi. Bom, ela nunca mais pediu também. Ah, vai estar por aqui, em algum lugar. Uma hora desse eu mostro para vocês ali. Um pouquinho até eu posso procurar. E aí, eu peguei alguns de lá, tá? Alguns de lá, alguns de outros lugares. Paraná. Ai, gente, na internet tem muita coisa. Bom, então é o seguinte, ó. O laboratório XY está comercializando um kit baseado na detecção quantitativa do RNA, por meta-PCR em tempo real. O teste produziu 37 resultados positivos de 18 mil amostras de sangue de pessoas sadias. E 120 positivos em 130 pacientes. Certo? Bom, comprovadamente, nesses pacientes, com febre amarela. Pergunta a ele qual a sensibilidade. Eu não tenho uma tabela, não preciso da tabela, tá? Eu não preciso dela, eu só tenho que tentar encontrar aí a sensibilidade. E aí, gente, o que é sensibilidade, né? Então, a gente colocou ali na outra tela, vou ter que sair da tela aqui porque eu vou ter que escrever, tá? Aqui. Então, olha aqui, ó. O que é sensibilidade? Então, eu vou deixar na tela por enquanto, tá? Assim, depois eu tiro. O que é sensibilidade, então? É a capacidade, né? A chance, então, que a gente tem de encontrar pessoas doentes, quando de fato elas são realmente doentes, tá feito? Feito isso? E aí, gente? O que a gente deve fazer aqui? Pensa aí.
capacidade de detectar pessoas doentes quando realmente elas são doentes. Então, vem aqui e a gente vai calcular aqui embaixo a sensibilidade, tá bom? Sensibilidade. Como é que a gente calcula aqui, gente? Tá ali, né? Eu acho que tá ali a explicação em cima. Capacidade de detectar uma doença quando de fato ela existe. Ela existe. Provado que ela existe. Tá provado que ela existe. Capacidade de detectar a doença quando de fato ela existe. E aí, gente? O que vocês fariam aqui? É que eu já coloquei ali, né? Eu vou fazer uma pergunta assim, então, antes da gente. Claro que eu já meio que marquei ali a partezinha em vermelha, né? A resposta de vocês provavelmente vai ser não, mas tudo bem. Vocês entenderiam que a gente usaria os 37 resultados positivos? Não, né? Por quê? Porque esses resultados positivos foram detectados de pessoas sadias. 18 mil amostras de pessoas sadias. Não, a sensibilidade não. Ela vai detectar uma doença, tá? Resultado positivo, então, quando de fato ela tem a doença. O 37 são pessoas que têm a doença, tudo bem, mas foram detectados em 18 mil amostras de pessoas sadias. Não me interessa essa aí. Então, a sensibilidade ela vai ser calculada através da divisão entre o 120, tá? pelo 130. Vamos pensar junto aqui, gente? 130, né? São os verdadeiros positivos, né? Que são aquelas pessoas que têm a doença, quando realmente têm a doença, né? Que foram detectados positivos, e sobre o valor do total de doentes. Então, a gente tem exatamente essa questão. Agora, não precisa entrar com essa definição, né, gente? Vamos combinar que não precisa entrar com a definição. O que vocês precisam entender? Qual a definição de sensibilidade? Qual a definição de sensibilidade? Vamos lá. É a capacidade de detectar a doença quando de fato ela está presente. Então, o teste detectou 120 positivos, tá? Então, até para colocar essa informação aqui para a gente brincar. O teste detectou 120 pessoas com a doença em um total de 130 comprovadamente doentes. Não é isso que a gente tem? Então, quer dizer, o que é sensibilidade? A capacidade de encontrar pessoas que estão doentes, que realmente têm a doença, quando a doença está presente. Então, é 120 sobre 130, não precisa ficar assim, é A sobre B, é A sobre A mais B, é X sobre Y, Z. Interessa a letra, interessa a letra. O que interessa é que vocês entendam. Entenderam? Essa é a ideia. Por que não pegou 37 e os 18 mil? E o teste produziu 37 resultados positivos, tá? Tudo bem. Positivos são pessoas doentes, mas num total de 18 mil pessoas não doentes, que não me interessa. Sensibilidade não interessa analisar com pessoas não doentes, e sim com pessoas com a doença comprovada. Entendeu? Então, ele detectou 120 com a doença, daquelas 130 que tem realmente a doença comprovada. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer é que se eu fosse montar uma tabelinha, tá aqui, ó, a tabelinha, tá? Eu teria, eu vou, depois eu vou voltar, tá? Mas olha aqui, ó, eu teria aqui 120, 120 seria aqui. Aqui seria quantos mesmo? Que tem a doença comprovadamente 130. Quer dizer que a gente tem ali o que a gente chama de 10 falsos negativos. Seria assim a nossa tabela. Seria 120 sobre 130. Vocês entenderam a jogada? Só que eu vou voltar com isso aqui, não vou usar, tá? Beleza, eu voltei. Tá? Então, o que nós temos ali? Onde é que estou agora? Eu estou perdido. Aqui. Não. Aqui. Não. Sim. E aí? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dividir o quê? Eu vou dividir 120 pelo 130. 120 pelo 130. Ok? Deu 0,92. 0,92 de sensibilidade. Tá?
Então, o outro ali, né? 1,08 não dá, né, gente? 1,08 não dá, né? Probabilidade não pode dar maior que 1, né? Então, eu tenho aí uma sensibilidade bem alta, né? Que é bem interessante nos estudos, porque eu tenho ali uma capacidade muito alta de encontrar realmente gente doente dentre aquelas que estão realmente com a doença. Aliás, eu só errei 10, né, gente? Eu tenho 10 pacientes ali que foram considerados negativos, mas que eles estavam comprovadamente com a doença. Ou seja, o teste deu negativo, mas a gente sabe que ele está doente. Então, ali teve um erro, né? Então, essa é a ideia, sabe? Tentar ser o mínimo possível de trabalhar com definição, de fórmula, A sobre A mais B, A sobre não sei o que, não sei o que. Então, é tentar entender. E para tentar entender, eu repito, gente, se a gente não souber o que são essas 5 definições, incluindo, repito aí, a tal de acurácia, é bem complicado da gente conseguir acertar as questões aí que a gente vai ter na nossa avaliação, né? Mais para frente, logicamente, que agora a gente vai só exercitar bastante exercício. Olha aqui, só vocês terem uma noção, a gente tem aí uma quantidade bem considerável aí, né? Exercícios, tudo explicadinho, né? Mas para vocês, provavelmente hoje, né? Já coloque no Moodle, para vocês não vai ter resposta nenhuma, tá? É para vocês tentarem realmente fazer o máximo possível aí de exercícios. Nós temos aí alguns exercícios, como eu digo, eu acho que 23, né? Mas temos muito mais depois. Então, seria o nosso chamado tema de casa, né? Para a gente poder desenvolver essas questõezinhas aqui. Gente, eu vou passar esse material hoje para vocês. Deixa eu perguntar uma coisinha para vocês aí. Deixa o que eu quero perguntar. Deixa eu ver uma coisa. Que dia vai ser semana que vem? Hoje é 9. 9 mais 7. 9 mais 7 é 16, né? Eu tenho, se não me engano, tá? Dia 16 do 11, tá? Eu tenho, aqui já marcado na minha agenda, tá? Uma reunião, como eu tenho dia 11 do 11 outra, tá? E é nesse horário das 14 horas. Eu não estou lembrando se eu posso faltar essa reunião ou não. Tá? Mas eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Se eu não puder dar aula nesse horário, a gente poderia, gente, assim, ó, que vai ser só uma aula de exercícios, tá? Para a gente precisar mais. Eu pediria, assim, que vocês, né, quando eu colocar esse material disponível ali, vocês fizessem um resuminho, tá? Quando eu tô conversando com vocês, gente, eu sou muito de escrever. Não sei se você acha que não deve ter notado, né? Eu sou muito de escrever, tá? Porque eu gosto muito de escrever. Então, aquilo que eu estou digitando, eu não consigo escrever, mas o que eu estou falando com vocês e estou escrevendo aqui muitas vezes. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu acho que é legal para todo mundo, né? Escrever, a gente consegue entender aquilo que a gente fala, acho que umas 2, 3, 4 vezes mais, né? Então, agora mesmo eu estou escrevendo aqui. Tá? Então, agora eu vou parar de escrever. Então, assim, ó, eu pediria que vocês fizessem um pequeno resumo, sabe? Para a gente poder, na aula que vem, vocês vão fazendo um pequeno resumo quais. Sabe aquela tela que eu coloquei? Vou mostrar aqui. Eu coloquei aqui para vocês, que é essa tela aqui, ó, do falso positivo e falso negativo. Eu acho legal a gente entender essa tela. Onde é que está essa tela? Olha. Aqui, tá? Falso positivo, falso negativo, né? Essa tela é bem interessante a gente entender, tá? Outra coisa, saber o que é acurácia, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Então, vocês tentem aqui verificar aquilo que vocês concentram mais, com mais facilidade, né? Porque aqui nós temos a definição propriamente dita, que tem em livros, e aquela definição mais nossa. Mais nossa é sensibilidade, capacidade de detectar, encontrar pessoas doentes. Especificidade, capacidade de encontrar pessoas não doentes, né? Então, nós temos aí. E os valores preditivos positivos e negativos, tá? Mas eu queria dizer, se eu não me lembro, gente, sinceramente, eu tenho tanta reunião agora, essa semana, que eu tô louco aqui para saber se essa reunião eu sou obrigado, porque tem umas reuniões que a gente é convidado, tá? E tem outras
que a gente é convocado. Ficar perdendo aula. Então, aqui, de repente, se eu verificar que ela é realmente uma convocação, eu vou ter que aparecer nessa reunião e essa aula ficaria para um outro horário. Tá? E aí eu queria combinar com vocês se é possível a gente dar ela em um outro horário, mas só nessa segunda. Mas eu também, a princípio, a aula está normal, tá? Não vai. Está travando um pouco. Será que está travando? Oi, gente, está travando o que eu estou falando? Oi, calma, Nina. Sim, Nina. Travou um pouco. Ih, agora eu não escutei. Travou um pouco o que tu falou. Ah, tá, mas bem pouquinho. Foi parte do convocado ali. Oi? A parte que tu falou foi convocado. Ah, tá. Não, aí assim a gente vê, Luísa, eu também não sei, eu vou primeiro ver, tá? Saber se eu tenho realmente que comparecer à reunião, senão a gente dá aula normal e eu vejo depois a reunião outra hora. No princípio, ela está marcada no mesmo horário, nada de diferente, né? Mas se tiver, eu entro em contato com vocês por e-mail, tá? Dando vários hipóteses ali, porque eu acho que vocês têm aula quase tudo junto, né? Vocês, provavelmente, todos vocês têm aula junto com um colega, então se um pode, se um não pode, outro não pode. Mas qualquer coisa a gente marca aí, gente. Meia-noite, ninguém tem aula meia-noite, então poderíamos fazer essa aula tranquilamente. Claro que eu estou brincando. Não sei se eu estou brincando. Eu vou parar de gravar agora. Espera aí que eu parei.